Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo ótimo para quem está ligando pela primeira vez. Dada a alta rotatividade da rádio, a rádio parece um motel, né? Uma coisa impressionante, altíssima rotatividade. Toda hora a gente descobre ouvintes novos e toda hora ouvintes descobrem a gente, né? Para quem está nos descobrindo hoje, esse é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática daqueles usuários domésticos que estão apanhando com o computador. E, obviamente, como nós temos ouvintes já tradicionais, muitos deles mais experts em informática do que a própria gente, nós recebemos também muitas dicas, muitas respostas, muitas coisas interessantes. Essa troca de informações, perguntas, respostas, dicas, é feita através do e-mail. O nosso endereço eletrônico é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. E tomando o seguinte cuidado, no assunto, no subject, você coloca simplesmente Plug Eldorado, para que você seja reconhecido como um não spammer. E todas as perguntas, as dicas, tudo, o seu nome ou eventualmente seu pseudônimo, você coloca no corpo do e-mail. E, por favor, não baseie nada em anexos, porque como o e-mail não é nosso, é da Rede Eldorado, por uma questão de segurança, nós não abrimos os anexos. Isso aí. Pierluigi, diga. Eu estou aqui com não é bem uma dica, mas um aviso, talvez os outros ouvintes talvez tenham já passado por isso. Nós vamos repassar esse probleminha para o Jefferson, que é o nosso responsável ali por manter funcionando. E não só isso, manter atualizado o site Intermática. O Jefferson Colombeiro. Jefferson Colombeiro. www.intermatica.org. Como a gente já disse em outros programas, lá no site, além das dicas de internet, que a gente titulou aí de Infodrops, você também tem disponíveis para ouvir, para fazer download, os programas Plug Eldorado passados. E o nosso ouvinte José, ele nos mandou aqui, o José de Andrade, de Osasco, nos mandou um aviso, um alerta. Ele disse que no dia 3 de outubro, ele não teve condições de ouvir o programa 283. Ele entrou no site Intermática e diz ele que os outros programas rodam, fazem download, menos esse, o 283, que é justamente, é Lady Murphy, né? É aquele que ele não teve chance de ouvir, ele foi lá e é esse que não funciona. Tá bom, José, a gente vai... Pode ser que já tenha consertado. Pode ser até que já tenha consertado nessa altura do campeonato, mas de qualquer forma a gente vai reiterar isso junto ao Jefferson, né, que às vezes é um probleminha de upload, né? Na hora que ele sobe o arquivo, faz o upload do arquivo lá para disponibilizá-lo on demand aí para quem quiser ouvir, às vezes dá um probleminha de upload e isso acaba comprometendo os consequentes downloads, né? Ou seja, as pessoas que queiram ouvir aquilo. Exatamente. Nós temos aqui mais algumas dúvidas e tem uma coisa interessante do Udo Platz. Isso. Outro dia, a gente até gozou um pouco o Udo porque não entendeu exatamente, nós não tivemos QI suficiente para entender. O Hugo é um nosso ouvinte muito inteligente, diga-se de passagem. E às vezes ele é tão inteligente, mas tão inteligente que ele considera que tudo é óbvio, né? O grande tema, ao longo até de 2, 3 programas, é como renomear as benditas fotos que a gente descarrega da máquina digital. Por quê? Porque com a máquina sempre recomeça, quando você limpa a máquina, ela sempre começa a renumerar na mesma numeração. Quando você tenta passá-las para a mesma pasta, vem aquele famoso alerta dizendo, olha, já existe uma foto, um arquivo com esse nome. Você tem certeza que quer gravar em cima? Você fala, não, aí ou você abre outra pasta, ou renomeia aquele problema de renomear em lote, né? Aí o Udo mandou um e-mail misterioso, em que ele diz, apague todas, menos a última. E a gente não entendeu muito bem o que o Udo estava querendo dizer com isso. Falei, pô, Udo,
Para não ter o problema, o que eu faço? Eu jogo fora as fotos. O que o Udo quis dizer, e agora ele está esclarecendo melhor no outro e-mail, e a gente não tinha entendido, é apague todas da máquina fotográfica. Menos a última. Porque a partir daí, se você deixar a última na memória da máquina, ele segue a sequência as da outras numeração. vão ser numeradas a partir daquela. Eu me Claro. senti, quando eu li esse e-mail do Udo, foi foda. Era óbvio isso que ele queria dizer. Então, Udo, muito obrigado. Agora a gente então vamos passar a dica de novo para todos os ouvintes. Você está com um monte de fotos na máquina fotográfica. Passe todas para uma pasta do computador, menos a última. Passe também a última se quiser, mas deixe a última, apague tudo, menos a última que você deixa na máquina. De maneira que aquela última vai fazer com que as próximas que você bater tenham numeração sequencial a partir dela, portanto não haverá repetição de nomes na hora de gravar o próximo lote de fotos na mesma pasta. Né? Excelente dica. Dica e solução inteligente. Agora, por falar em perguntas sobre câmeras fotográficas, tem uma aqui que já foi encaminhada para o Thales. Para quem não sabe, o Thales é o diretor da Full Frame. A Full Frame é uma escola de fotografia, obviamente nos tempos atuais, mais do que especializada em fotos digitais, e não é só foto digital, é toda a produção de fotos, tudo que se refere à utilização amadorística e profissional de fotos digitais. Eles têm até cursos profissionalizantes lá. Agora, quem que mandou essa? Você está vendo aí, Perugia? Eu não tô vendo o nome da pessoa que mandou. Acho que ela esqueceu de assinar o e-mail. Não assinou. Config.sys? É o pseudônimo, é config.sys. Porque eu vi um config.sys aqui, então é a pessoa que assina com o pseudônimo config.sys. Comprei uma câmera digital Kodak EasyShare 8.0, com zoom óptico de 12 vezes e digital de 5 vezes. Lentes Schneider Kreuznach Varion. Nossa, não sei nem ler esse negócio aqui. Tudo, né? Uma língua fácil de ler, alemão. Sensor CCD de 2,5 polegadas, sensibilidades de equivalentes desde automático até de 64, 100, 200, 400, 800, 1600 até 3200 ISO. E possui também um telescópio refrator com um prisma diagonal na ocular com lentes Erecting Eyepiece, né? Olho de peixe aí de 1,5 vezes. Enfim, detalhes da lente do telescópio H 20mm e SR 4mm. Bom, o problema dele é o seguinte, Pierluigi. Estou tentando fotografar a Lua, mas não consegue capturar a imagem vista pelo telescópio. Então ele quer saber qual é o segredo para se fotografar objetos brilhantes com uma câmera digital a partir de um telescópio refrator. Então, eu conversei com o Thales a respeito disso e por uma grande curiosidade, por uma grande coincidência, o Thales, além de ser diretor de uma escola de fotografia, além de ser professor de física e diga-se especialmente de óptica, ele fez um mestrado, sabe em quê, Tarcísio? Astronomia. Em astronomia. Astronomia. Quer dizer, além de tudo, ele é mestre em Então você quer aprender a fotografar astros, não só aprender a fotografar, né? Mas também aprender especificamente a fotografar astros, fala com o Thales, né? Ele sabe tudo disso aí. Na realidade, o que acontece é o seguinte, o config.sys. Na realidade, o que você deve fazer é justamente não usar a ocular. Não use a ocular do telescópio refrator. Para quem não sabe, o telescópio refrator é um telescópio onde só existem lentes. Ao contrário do telescópio refletor, que é um telescópio onde quem concentra toda a luz que vem dos astros e faz com que você possa vê-la depois lá dentro, é um espelho, um grande espelho côncavo. Né? Aliás, o Hubble Space Telescope tem um gigantesco espelho côncavo, tão grande, mas tão grande, que quando ele foi fundido e trabalhado aqui na superfície da Terra, quando foi levado em órbita, como na órbita os corpos flutuam e não por falta de gravidade, é por causa que a aceleração... Estão despencando numa curva tão aberta que acompanha a curvatura da Terra, portanto nunca bate no chão. Então, como fica em estado de imponderabilidade, o Hubble ficou míope.
deformou o espelho. Desdeformou, quer dizer, a gravidade aqui embaixo já estava... Deformou e eles colocaram, com a gravidade, com o efeito da gravidade, o espelho na curvatura desejada. Quando foi lá para cima... Quando ele foi lá para cima, deformou. Não a ausência de gravidade, mas o fato dele estar despencando, entre aspas, como se fosse um corpo despencando dentro de um elevador em queda. Exatamente. Desdeformou, quer dizer, deixou de levar em consideração esse fato e ele acabou mudando o seu formato. Acabou mudando o formato, e aí teve uma missão especial de uma Space Shuttle, de ônibus espacial, em que eles foram lá e colocaram, digamos assim, óculos, quer dizer, conseguiram corrigir a deformação do espelho, e o Hubble hoje está tirando fotos maravilhosas, e o pior de tudo que vai ser desativado daqui a pouco, porque vem um outro muito mais sofisticado até que do próprio Hubble, né? E se alguém tiver curiosidade de ver o Hubble passando em cima da sua cabeça, é a coisa mais fácil do mundo. Na hora do pôr do sol, na hora do nascer do sol, às vezes ele passa em cima da sua cidade. Já anoiteceu para você, ou ainda não amanheceu, mas lá em cima o sol já está batendo, ou ainda está batendo, e aparece uma gigantesca estrela brilhante passando em cima. De repente se apaga, que é a hora que ele entra na sombra da Terra. Na sombra da Terra. Mas voltando aqui ao Thales, o Thales diz o seguinte: você tem que fazer o seguinte, veja bem, você deixa aquele espelhinho, deve ser um espelho em 45 graus, né, que levanta a imagem, um prisma, e você faz o seguinte: não use ocular, use só a objetiva, lá da frente, normal. Não use ocular. E tente instalar a máquina com, sei lá, um arame, alguma coisa que a mantenha fixa em relação ao telescópio, e ajuste a máquina para que o foco dela seja manual, e não foco automático. Certo. De maneira que você, centralizando a máquina em cima justamente desse ponto, você, a uma certa distância, você consegue ver depois no LCD, consegue ver no monitorzinho da máquina, consegue ver a imagem nítida. E a partir daí você bate a foto tranquilamente e saem fotos assim maravilhosas. Eu pessoalmente já fiz essa experiência, eu também tinha um telescópio refletor, e eu tinha uma máquina reflexo, mas aí Pentax reflexo, que permitia justamente ver a imagem, e eu tirei fotos assim maravilhosas da Lua, de Júpiter, os satélitezinhos lá da vizinha. E usando um bom filtro, mas tem que ser o filtro, fotos do pôr do sol, em que você consegue ver as próprias manchas solares do sol se pondo. Então, se você quiser, inclusive, depois mandar um e-mail para o Thales diretamente para obter mais detalhes, basta você entrar em www.fullframe, que é o endereço da Escola de Fotografia do Thales.com.br. Esse full frame, soletrando, Tarcísio? Fullframe. É full, né, com 2 L's, frame. E, Pierluigi, por falar em fotografia, eu tenho aqui uma dica do Adilson, que é de um site bastante interessante, em que você acha uma série de fotografias ali disponíveis, intituladas Alien Landscapes, ou seja, paisagens alienígenas, from Earth, ou seja, da Terra. Então, são paisagens muitíssimo interessantes, algumas inclusive fotografias tiradas e cedidas gentilmente pela própria NASA, em que você, pelo menos em uma boa parte delas, chega a duvidar que realmente elas tenham sido tiradas aqui na Terra. Quer dizer, que exista na Terra um lugar com uma paisagem estranha como essa. Às vezes a gente por desconhecimento total, claro, das maravilhas que existem aqui no planeta Terra, a gente tem a sensação, muitas vezes, quando assiste um filme de ficção científica, de que aquela cena que serve como pano de fundo para uma determinada ação no filme, que tenta te remeter naquele filme, no enredo do filme, a um outro planeta, de um sistema de planetas remoto, lá nos confins da galáxia, etc. Enquanto isso, o Tarcísio está falando, você vê o letreiro se afastando, num lugar muito distante. Exatamente, algo do tipo. Então, a gente olha para... aliás, aquela Tatooine, que era aquele planeta em que o Luke Skywalker, do Guerra nas Estrelas, foi criado, né? Eles exilaram o moleque para lá enquanto ele era bebê, para ele ser poupado do pai dele, né? Do Darth Vader lá. E aquele Tatooine era um planeta
completamente inóspito, um deserto. É claro, ali estava mais ou menos óbvio que era uma locação feita em algum deserto aqui na Terra. E através de computação gráfica colocaram dois sóis. Exatamente, sol, né? Aí eles acrescentaram alguns detalhes, tipo 2 sóis e tal, para dar aquela sensação de você estar num lugar diferente. Mas é claro que isso só seria convincente se você fosse para um lugar inóspito da Terra. E essa coleção de fotografias mostra exatamente isso. Vários locais, várias fotos interessantes tiradas de locais inóspitos, de locais bastante diferentes, que dão realmente, passam a sensação realmente de serem fotos tiradas em planetas, em outros planetas. Dá vontade de fazer um filme de ficção científica só para aproveitar o cenário, né? Exato. Aliás, uma curiosidade, quando aquele filme Indiana Jones, A Última Cruzada, foi lançado, praticamente não se conhecia a cidade de Petra, na Jordânia, né? Era um lugar praticamente desconhecido em termos mundiais. E era exatamente no cenário da cidade de Petra que o cálice sagrado, o Santo Graal, lá, que era o tema principal daquele filme da última Cruzada, estaria escondido. E quem viu aquele filme naquela época, pela primeira vez, achou uma coisa maravilhosa. Falou, onde é isso? Hoje é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? E juntamente com várias outras, como Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro, forma uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então hoje todo mundo olha para lá e reconhece, mas na época do filme você falava, nossa, onde é? Isso é cenário? E não era na realidade uma cidade, tá lá, né? Eu não digo em carne e osso, mas em pedra e osso, ela estava lá, né? Era uma cidade esculpida na montanha, na forma de pedra. E qual é o endereço desse lugar maravilhoso? Então, esse lugar onde você pode conseguir essas fotografias, ele é um pouquinho comprido, tá? Mas ele vai virar um infodrop também. Fica tranquilo que logo, logo ele vai estar disponível também em www.intermatica.org. Mas, por enquanto, se você já tiver curiosidade, vai lá em Matador Trips. Trips é viagem, é excursão. Trips, né? Matador Trips. Deve ser algum termo, mas sem pronúncia nenhuma, é matadortrips.com. Aí você digita. Tem o www na frente? Nada, é direto. Começa com Matador. Matador, isso me lembra um desenho animado que tinha o Matador e o Maatador, né? Do Jambo e Ruivão. Tinha dois, era um par de. Bom, matadortrips.com. E aí o nome da página, propriamente, onde você vai encontrar essas fotos, e esse é um nome um pouco comprido, então anote aí. Photo, né, com PH, seria foto com PH, tracinho, essay, de ensaio em inglês, ou seja, ESSAY, tracinho, the, THE, tracinho, most, MOST, tracinho, alien, ou alien, né? Alien. Sem nenhuma pronúncia, tracinho, landscapes, land, L-A-N-D, scapes, S-C-A-P-E-S. Paisagens. Tracinho, on, O-N, né? Tracinho, earth, planeta Terra em inglês, ou seja, E-A-R-T-H. Então, é a frase, photo essay the most alien landscapes on earth. Tudo com tracinho. Todas as palavras separadas com um hífen, né, com um tracinho. Olha, só como curiosidade, quando você vai decidir se uma página qualquer deve ser impressa ou vista de pé ou deitada... sim. Em português retrato e paisagem. Retrato e paisagem. Isso. Em inglês... Portrait e landscape. E landscape. Exatamente, são as palavras inglesas correspondentes, né? Tarcísio, temos uma dúvida aqui do Paulinho, 2 dúvidas do Paulinho Meira. Uma final, que eu já vou ler de cara, que é a mais curta. Tarcísio, qual é a diferença entre dual core e core dual? Bom, o dual, agora, eu sempre me confundo quem é quem. Tá? Bom, mas basicamente, mas um deles é assim, são 2 processadores que trabalham em paralelo, né? E que acho que é o dual core. E o core dual é um processador que tem núcleo duplo. Entendeu? Então são Então acho que é o contrário, acho que dual core tem o núcleo duplo.
exato. E o outro é... For dual, são dois em paralelo. Então, na realidade, um é meio gambiarra. Aquele que funciona com dois em paralelos é meio gambiarra. Quer dizer, você pega dois processadores e faz os caras transformarem em paralelo, né? E, Trabalhar em paralelo. E, obviamente, com um sistema operacional interno, que não tem nada a ver com o Windows, nem nada disso, é o sistema que faz com que cada um gerencie uma parte da tarefa. Isso. E o outro, que tem o núcleo duplo, né, ele é mais rápido, na realidade. Ele já tem uma arquitetura bolada para funcionar com processamento em paralelo, né? Que não é nenhuma grande descoberta, porque num programa passado o Tarcísio estava falando aliás, foi no programa 286, né, que a gente está falando. Foi no 286. No 286. Eu falei que esse era o 287 ou 297? Acho 287. 287. Então, no programa 286, o Tarcísio brincando falou, o nome do famoso computador PC, do começo do PC, né? Isso. Mas, na realidade, a descoberta do processamento paralelo é muito antiga. E nesse caso, você se lembra que quando a gente tentava fazer alguma coisa gráfica no 286 ou nos seus imediatos sucessores, para renderizar uma imagem 3D, às vezes demorava a noite inteira, uma única imagem. Você deixava o computador ligado à noite, você ia dormir, na manhã seguinte você voltava e era capaz de ele não ter terminado ainda. Né? E por falar em processamento em paralelo, no 286, no 386, que eram aqueles computadores mais antigos, né, com processador ainda, vamos dizer, da idade das cavernas, comparando com os processadores atuais, existia na época, para você acoplar, aquele famoso coprocessador aritmético. Que dava justamente computação em paralelo, quer dizer, toda vez que havia uma operação matemática muito demorada, o processador principal entregava para ele e falava, se vira. E ficava esperando a resposta, né? Isso. Enquanto isso, ele já estava fazendo outra coisa. Exatamente, quer dizer, era um processamento em paralelo, né? É o processamento paralelo. Hoje em dia, esse processamento em paralelo, aritmético inclusive, já está incorporado ao próprio processador principal. E só para ter uma ideia, o cérebro humano, a transmissão dos pulsos nervosos dentro do cérebro, dentro do nosso sistema nervoso, é extremamente lenta. Nós somos máquinas cibernéticas muito ineficientes, nós somos extremamente lentos. Então o que o cérebro humano faz? Processamento paralelo. Ele reparte a tarefa para, nós temos literalmente, milhões, bilhões de neurônios, né? E na realidade nós temos, segundo o Gardner, né, que escreveu um livro famosíssimo, The Frames of Mind, nós temos basicamente no mínimo 7 módulos cognitivos independentes. Ou seja, como se a gente tivesse 7 microprocessadores independentes, cada um fazendo uma coisa diferente. Por isso que a maioria dos seres humanos, não todos, obviamente, consegue mascar chiclete e subir escada ao mesmo tempo, né? Tá certo? Mas, na realidade, o processamento paralelo é uma coisa assim fantástica. Tarcísio, já te aconteceu de você queimar uma mão? Queimar a mão? Queimar a mão, sim. E tomar o susto, não pela queimadura em si, porque essa você a sente depois. Tomar um susto com sua mão se retirando do ponto quente. Sim. Quer dizer, você toma o susto. Sim. Esse é processamento paralelo. Você vai dizer, mas quem é que fez tua mão se retirar? Não foi o cérebro. Na realidade, o impulso de dor que chegou é tão grande que a própria medula óssea já se encarregou. A medula óssea não, desculpe, a medula espinhal já se encarregou de mandar de volta, retira essa mão daí. Isso. Depois você vai ver depois a gente resolve o problema. Agora você tira a mão para ela não torrar, tá certo? Ele manda esse impulso, aí você tira. Aí você assusta com o movimento brusco da própria mão e sequer ainda sentiu o efeito da queimadura que vai vir depois. Mas é bastante normal. Paralelo. Agora, eu queria deixar aqui prometido para o próximo bloco um assunto que não tem nada a ver com informática, tem a ver exatamente com aquele famoso molho à bolonhesa para 4 pessoas, que é a receita do Perluigi, que o Perluigi ditou no ar, tá certo? E agora um ouvinte nosso nos manda por escrito para que a gente possa copiar e colar e transformar isso num infodrop, né? Porque tem muita gente interessada no molho, e eu já adianto, no último programa, no 286, né? Várias pessoas provavelmente já devem ter ficado muitíssimo curiosas com relação à receita
daquele, como é? Risoto de cereais, lá, de 7 cereais que você falou. De 7 cereais, exatamente. Então a gente vai ter que abrir uma sessão especial de culinária e informática aqui, tá certo? Vamos abrir ah, bom, com as receitas do Pierluigi e outras, né? Que se a coisa pegar, a gente vai tocar o negócio. Pierluigi, tem alguma rapidinha aí que você possa ler, não? Tem uma rapidinha aqui, do próprio Paulinho. Ele diz o seguinte: de repente, sem mais, sem menos, toda vez que eu ligo o meu PC, ele não abre direto como abria antes. Eu já fiz todos os procedimentos de administrador, usuário, etc., mas ele sempre volta àquela tela. Aí eu tenho que dar OK para abrir definitivamente. Aí ele achou que aquela dica do Remove Restriction Tool, RRT, que é aquele programa que nós indicamos, poderia resolver, mas na realidade diz que não resolveu coisa alguma. Olha, eu acho que o que está acontecendo no teu computador é algo um pouco mais grave do que simples restrições. Eu acho que tem problemas. É que a gente poderia tentar discutir com calma no próximo bloco. Tá, então segura um pouquinho aí, a gente já vai voltar, vamos fazer um intervalinho, porque eu tô achando, Pierluigi, que isso tem a ver às vezes com vírus, com sequelas, com programas ou comandos de execução de programas que ficam ali pendentes no registro do Windows, e ele tenta executar um negócio que já não existe mais. De qualquer forma, a gente vai falar sobre isso, já vamos voltar a esse tema. Segura um pouquinho aí, daqui a pouquinho a gente responde isso e as demais dúvidas que nós temos pendentes por aqui, tá bom? Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Enquanto as pessoas estão pensando, resolvendo ou até criando problemas, parece até que elas se concentram melhor mantendo as mãos ocupadas em alguma atividade automática. Alguns ficam estourando, por exemplo, bolhas de plástico de embalagem. Outros rabiscam figuras abstratas no papel. E alguns podem agora até agitar fluidos virtuais numa página na internet. Pois é, se você entrar na página do Multiple Fluid 2, disponível a partir do site Cotsoft, poderá se divertir criando forças de repulsão entre dois fluidos não miscíveis, ou forças de atração, ou ainda pode simular a formação de redemoinhos com o botão central. Trata-se de uma simulação em Java muito bem elaborada. Aproveite também para conferir as outras simulações em física disponíveis na página Cotsoft. E para acessar essa página, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 982. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Se você quer navegar mais rapidamente pela internet com a ajuda do Google, bem, então baixe e instale o Google Web Accelerator. É um aplicativo especialmente desenvolvido para navegação com banda larga, que carrega apenas as atualizações das páginas pelas quais você já passou e, consequentemente, torna o carregamento dos sites muito mais rápido. Vale a pena tentar. Ele pode ser baixado em webaccelerator.google.com ou então acesse, através de um link direto para esse site, o Infodrop número 419, que se encontra no site www.intermatica.org. Repetindo, é o Infodrop número 419. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa 287. Não é isso, Pierluigi? 287, exatamente. De vez em quando bate uns brancos assim. E lembrando, mais uma vez, que esse programa é para você, ouvinte, que está aí com probleminhas de relacionamento com o seu computador, com a sua máquina. O Pierluigi está esmurrando
A gente tenta resolver problema de computador e consegue muitas vezes, mas o problema com o relógio, o Peruíde ainda não conseguiu resolver. Eu estou meu relógio, porque eu sempre aciono o timer, que já falamos que é o timer do risoto, e o desgraçado é que não parava de piscar. Bom, qualquer dúvida, com o relógio, não. Sobre relógio, não. Mas sobre computadores, você pode mandar para o info@redeeldorado.com.br, que é o nosso endereço de e-mail. Lembrando sempre que no campo assunto, você deve colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para que você não seja confundido com um spammer. E a gente estava falando, né, Peruíde? De risoto, de molho à bolonhesa. E de uma dúvida seríssima também. E no intervalo entre um bloco e outro, vocês não viram, mas o Tarcísio estava no celular explicando para a esposa dele como funciona a máquina do café, que está virando um programa de culinária. É um programa multidisciplinar, digamos assim, desde computadores até fazer café, tá certo? A gente tenta ensinar de tudo aqui. Aliás, por falar em fazer café, que maquininha que tem manualzinho miserável, viu? Mas todos. Me deu saudade aquela época que a gente fazia manuais para computadores e outras coisas, né, da área de tecnologia. Não, eu já fiz manual de máquina de lavar roupa eletrônica, eu já fiz manual de ar-condicionado, de ar-condicionado. Então, só que lá pelas tantas, digamos assim, esse nicho de negócio chegou a minguar por um motivo muito simples, porque as empresas descobriram o quê? Que simplesmente o usuário não lê o manual. Não lê o manual. Então você escreve qualquer coisa lá. Agora, para nós que temos essa mania de ler manual, esse hábito péssimo, talvez aqui no Brasil, de ler manuais, nossa, você pega alguns manuais que eles são tão mal escritos que a forma como eles colocam as coisas lá chega a comprometer o entendimento do texto. Tudo. Não é errinho de ortografia ou de colocação pronominal, são erros que você fala, mas o que será que ele quis dizer com isso? Para mim, o recorde mundial foi da Microdigital, que começou a fabricar aquele famoso TK-82, que era o primeiro computadorzinho barato e doméstico que existia, você ligava na TV, que eles traduziram o manual em inglês. E tinha duas pérolas lá que eu achava fantástica. Uma delas é: o microprocessador só entende linguagem de baixo calão. O low level language virou linguagem de baixo calão em vez de linguagem de baixo nível, ou seja, código binário. Exato. Mas virou linguagem de baixo calão. E dava a sensação para o usuário que para ele conversar com o computador ele teria que ser muito rude. Xingar o computador, chutar, xingar, né? E a outra que eu nunca vou me esquecer é que dizia que quando você dimensiona uma variável string, ou seja, uma variável que é uma sequência de caracteres, dizia a atribuição é procrustiana. E eu olhei para procrustiana e falei, e daí? A atribuição é procrustiana. Eu falei, mas o que é isso? Aí fui investigar, na mitologia grega, havia um bandoleiro chamado Procustes, que assaltava as pessoas incautas e ainda por cima tinha o prazer de torturá-las. Como? As colocava numa cama de ferro. Se elas fossem mais compridas que a cama, ele serrava fora o excesso. Certo. E se a pessoa fosse menor que a cama, ele as esticava até elas ficarem do tamanho da cama. Então eu falei, aí eu deduzi o seguinte, que se você dimensionava um espaço no computador para caber 10 letras, se o que você colocasse lá tivesse apenas 7 letras, ele preenchia o resto com espaços. Se tivesse 12 letras, cortava o excesso, cortava as duas últimas. Isso que acontece muito em cheque, coisa desse tipo, quando aparece teu nome impresso, que fica truncado, porque justamente é uma atribuição procrustiana. Meu Deus do céu, quem é que vai entender isso? Meu Deus Traduz, né? Ou então não põe, se não tem significado isso para ninguém, né? Mas é uma coisa assim fantástica. Mas qual era aquele nosso ouvinte? Então, Paulinho Meira diz o seguinte, achei muito legal a dica do ouvinte Wagner e baixei as duas. Bom, que é aquela história lá do... E uma delas é aquele famoso software Remove Restriction Tool. Exato. Ou seja, remova as ferramentas de restrição, aquela que só deixa o administrador fazer alguma coisa, tá, né? Aí diz que aparece a seguinte mensagem. Subsistema MS-DOS de 16 bits. documento, blá, blá, blá. A CPU NTVD encontrou uma instrução não permitida. Aí ele dá aqui em hexadecimal, que também é uma linguagem de baixo calão, que ninguém entende. Escolha fechar para finalizar o aplicativo. Você saberia me informar o que aconteceu de errado? Bom, mas olha, Paulinho, você diz, agora sabem por que resolvi baixar RTT? Porque de repente, sem mais nem menos, toda vez que ligo o meu PC, ele não abre direto como abria antes. Eu já fiz todos os procedimentos de administrador, usuário, etc., mas sempre volta aquela tela, aí eu tenho que dar um OK,
para abrir definitivamente. Eu pensei que a RTRT resolveria, mas ninguém soube fazer voltar ao normal. Olha, pelo que você coloca no teu e-mail, Paulinho, o teu computador já tinha problemas anteriores. Exato. Então, talvez o próprio RTT não consiga ser carregado devido aos problemas anteriores. Olha, tenta fazer o seguinte, em primeiro lugar, tenta iniciar seu computador no modo segurança. Porque no modo segurança, uma série de aplicativos, né, que são carregados no modo normal, e que ficam eventualmente residentes na memória, eles não são carregados. Isso no modo segurança. Então, se você conseguir iniciar seu computador no modo segurança e não surgirem essas mensagens de erro, então digamos assim que uma parte do problema já está cercada, não está resolvida. Mas aí você já vai ter certeza que são aplicativos que entram em processo de execução automática na hora que o computador é ligado com o Windows no modo normal, e esses aplicativos é que estão causando esse erro, ou esses erros, né, que estão sendo reportados no processo de inicialização. Tá, então você já vai concluir isso. Aí vai restar saber o quê? Quais são esses aplicativos? E até se eles são realmente fundamentais de serem inicializados no momento que o Windows está sendo iniciado, tá certo? Nesse caso, aí o ideal é você dar uma olhadinha no registro do Windows, passar um anti-spyware, tentar remover, tem aqueles tais de register cleaners, limpadores de registros, que são utilitários, que apagam instruções que se referem a coisas que nem existem mais no seu computador, que eventualmente, por exemplo, aplicativos que você apagou. Mas CC Cleaner. É CC Cleaner. Isso. Se você baixar e rodar esse CC Cleaner, provavelmente ele vai detectar ali no registro do Windows algumas instruções que se reportam a coisas que não existem mais, que foram deletadas do seu computador e que provavelmente estão causando erros dessa natureza, né? Então, eu acho que tem que ser um trabalho meio de formiguinha mesmo, de paciência. Primeiro, fazer isso que eu falei, ligar o computador no modo segurança, verificar se os erros não surgem. Se não surgirem, pronto, você já conseguiu cercar. Realmente são comandos do registro do Windows que estão invocando coisas que não existem ou aplicativos que estão lá, mas estão rodando de forma, vamos dizer, corrompida. E causando, portanto, os erros. Como em Brasília, né? E aí, nesse caso, você vai ter que reparar esses aplicativos ou simplesmente removê-los, ou remover os registros que estão fazendo menção a esses aplicativos. E outra coisa, existe um software muito interessante chamado Autoruns, com S no fim. Exato. Esse Autoruns é um software que você instala no teu computador e toda vez que você o roda, ele inclusive abre uma tela com várias abas, onde você pode ver várias coisas, dizendo tudo o que é carregado na memória no momento que você inicializa o computador. E dá para fazer uma análise que deve ter coisas inúteis, coisas desnecessárias, que estão justamente atrapalhando, e você pode limpar. E aí você dá o salvar, ele salva um arquivo de texto, onde ele tem as novas instruções do que deve ser carregado na hora de ligar o computador, né? Então, exatamente. É uma maneira de fazer a limpeza. Agora, voltando à parte, vamos dizer, culinária, ou você quer responder alguma coisa de informática? Não, tem coisa de informática. Então vamos deixar a culinária para o final. Vamos deixar em suspense, a parte do molho à bolonhesa. Tem aqui um e-mail muito extenso, cheio de justificativas, do Rodrigo Baleeiro, que é sobre a conspiração do estabilizador. Ele diz o seguinte, diz com argumentos até válidos do ponto de vista técnico, que ele diz, olha, Pierluigi, você é italiano, se não me engano, provavelmente já esteve na Itália, nasceu lá, sei lá, então. Aliás, uma vez uma mãe me perguntou numa palestra, o senhor é italiano ou filho de italianos? Falei, ambas as coisas. Os dois. Os dois. Isso. Eu lembro uma vez que você era casado com uma professora e um aluno perguntou se você era casado, se a professora era casada. Na realidade, eu era casado com a professora de francês e a professora de inglês era casada com outro professor de física, com o Ivan. Certo. Que era a Patrícia. Aí uma aluna me perguntou, você e a Patrícia são casados? Eu falei, sim. Quando na realidade a Patrícia estava casada com o Ivan. Mas ela perguntou textualmente assim, você e a Patrícia são casados? Eu falei, somos. Somos. Muito tempo depois falou, seu mentiroso, você é casado com a Beth, não com a Patrícia. Eu falei, sim.
Você perguntou se a Patrícia e eu éramos casados. Os dois são casados. Ela com o Ivan e eu com a Beth. Só que não entre si, né? Não entre si, você não perguntou adequadamente. Tá certo. Para ela aprender a fazer pergunta, a formular pergunta de maneira correta. Né? Exato. Então, na realidade, o que é discutido, inclusive nesse fórum do Clube do Hardware, sobre a não necessidade, ele me pergunta, na Itália tem estabilizador de voltagem? Na realidade, sobre a necessidade ou não do estabilizador, porque se discute aqui, inclusive, que o estabilizador muitas vezes prejudica o computador em vez de protegê-lo. Só que, veja bem, Rodrigo, eu li o seu extenso e-mail, tudo que você escreve se refere aos estabilizadores que funcionam com relés, que é aqueles que têm um tempo de resposta muito lento, Exato. um relé eletromecânico. E é fácil. Aquele que é fácil perceber, aquele que, quando oscila a tensão, o que ele faz? Ele fica instalando, ele faz clique, 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 clique. Aí você fala, tem alguma coisa? Tem É o estabilizador clique que está aqui, se ajustando. Esses daí eu aconselho a usar no máximo em geladeira. Se alguém quiser usar numa geladeira. Porque realmente você tem razão, todos os argumentos apresentados prejudicam o próprio computador, a fonte de alimentação do computador. Agora, acontece que modernamente existem estabilizadores eletrônicos. Tá, que não dependem de um disparador mecânico, Não tipo depende do relé tipo- para funcionar. Exatamente, isso funciona eletricamente. Nesses, o tempo de resposta é até mais rápido do que o tempo de resposta da própria fonte. Então, esses daí realmente protegem a fonte. Certo. Mas tem que ser um estabilizador não eletromecânico, tem que ser eletrônico. Obviamente são muito mais caros. E infelizmente no Brasil, as companhias concessionárias de fornecimento de energia elétrica não têm muita preocupação em manter a tensão estável, tá certo? E muitas casas têm a instalação elétrica subdimensionada, quer dizer, na realidade, já deve ter acontecido com muita gente que está no computador, a esposa vai tomar um banho, liga o chuveiro, e na hora que liga o chuveiro, cai o computador. Cai a tensão, né? Cai a tensão. Mas, teoricamente, quando você liga algum equipamento na sua casa, como todos os equipamentos estão ligados em paralelo, né, a tensão elétrica, a voltagem, né, deveria ser a mesma, ter sido garantida como a mesma voltagem para todos os demais equipamentos. Mas não é bem isso que acontece. Não, depois, Você liga um chuveiro ou liga, por exemplo, um equipamento que consome muita potência elétrica, às vezes não precisa nem ser um chuveiro, pode ser um forno de micro-ondas, um equipamento, um ferro elétrico. E aí você já deve ter notado que as lâmpadas, eventualmente, que estiverem ligadas na sua casa, elas ficam um pouquinho, na hora que você liga, elas ficam um pouquinho menos brilhantes. Ou seja, o que aconteceu? Ligar um aparelho desses fez com que a tensão caísse para os seus 100 volts, talvez, em vez de 110, 127, né, que é o padrão. E essas oscilações de tensão, se você não tiver um aparelho estabilizador no seu computador, podem provocar o travamento ou o resetamento da máquina. Né? Ele simplesmente desliga e liga de novo. Desliga e liga de novo. Aí, se você tiver uma fonte, um estabilizador eletrônico, aí sim que você consegue, digamos assim, proteger o computador nessa situação, porque o estabilizador normal não protege. O tempo de resposta dele não é suficiente. Não é suficiente, exatamente. E fora que os clique-clique também causam problemas assim, meio catastróficos. Distúrbios neurológicos, eu diria. A gente fica irritado com aquilo. Agora, o engraçado é que uma vez eu morava num apartamento e faltou luz. E eu tinha que tomar banho para sair. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Vou tomar um banho gelado. Era inverno, né? Mas eu peguei coragem, respirei fundo, entrei embaixo do chuveiro e liguei a torneira e sabia que o chuveiro elétrico não iria funcionar. Na hora que eu liguei a torneira, as luzes se acenderam. Aí eu fechei a torneira, as luzes se apagaram. Certo. Te juro que eu entrei em tilt. Foi uma coisa, tanto é que tomei banho, tá? Depois fui lá para a escola. Você tentou te desatarrachar a lâmpada, ver se vinha água? Pois é. Aí quando eu cheguei, aí o Arruda que me explicou, né? Que é engenheiro elétrico, falou, não, algum idiota na instalação do prédio colocou um fusível no neutro. No neutro. Na realidade, entram 3 polos nas casas normalmente. Entra uma fase, a outra fase e a do meio, o neutro. O neutro tem que ter ligação direta sempre, não pode ter fusível. E o que aconteceu no meu caso é que o neutro tinha um fusível que queimou
e simplesmente o chuveiro entrou em série, não mais em paralelo, entrou em série com as lâmpadas. Então toda vez que eu ligava o chuveiro, ligava, conectava as lâmpadas e elas acendiam as lâmpadas juntas. E acendiam fracamente, porque obviamente elas estavam tudo em série. Estava em série, não mais em paralelo. Né? Tarcísio, eu tenho um assunto aqui que não tem muito a ver com informática, mas eu acho que... esse programa está ficando cada vez mais eclético. Mais eclético, né? Mas acho que vale a pena ser lido. É o Bergamini. O Bergamini diz o seguinte: por inúmeras vezes ouvi os senhores com muita propriedade discorrendo sobre assuntos gerais, sempre pertinentes, fora do âmbito da informática, que é uma boa demonstração de cultura geral, uma disseminação de cultura geral. E ele quer abordar alguma coisa referente ao hino nacional brasileiro. Diz, em todos os países o povo tem orgulho de seus hinos, nós brasileiros também. Infelizmente o hino está banalizado. Então ele fala aqui sobre campo de futebol, em que na hora que está tocando o hino, as pessoas ficam xingando o juiz, coisa desse tipo. E aí ele fala, e o pior que de uns tempos para cá, convidaram cantores de música popular para cantar o hino nacional. Eles cantam fazendo caretas com expressões de sofrimento e com arranjos mais adequados para músicas fúnebres. Aí ele diz que assistiu no YouTube aquele vexame lá da Vanusa, infelizmente, que foi uma coisa realmente deprimente, né? Então, na realidade, eu também concordo com isso. Comigo aconteceu uma coisa muito estranha, viu, Tarcísio? Logo que eu cheguei no Brasil, eu estava em Piracicaba, no ginásio, fazendo ginásio em Piracicaba, e chegou o inspetor da delegacia de ensino. E resolveu fazer um exame oral na aula de música. Que naquela época tinha música, lembra? Você fez? Sim. Aliás, vai voltar como matéria obrigatória agora. Ele deve voltar. O ensino da música, né? Aí, falou, agora todos vocês cantem o hino nacional. A primeira parte, todo mundo cantou, eu inclusive. Na segunda parte, você ouviu um italiano cantando capela a segunda parte do nacional, porque nenhum dos meus colegas sabia. Eu fui o único que não era brasileiro, fui o único que cantou o hino nacional até o fim. Agora, e aliás foi engraçado que ele começou a me elogiar, falei, isso sim que é brasileiro, e todo mundo segurando a risada, porque era o único não brasileiro. Né? Agora, o mais engraçado, quer dizer, uma coisa séria, eu diria. Eu acho que assim como a música voltou ao ensino regular, como matéria obrigatória, né, tá voltando aí, talvez para o próximo ano, não sei exatamente para quando, mas eu acho que é para o próximo ano. Eu acredito que deveria fazer parte, obrigatoriamente, do conteúdo programático do ensino da língua portuguesa, pelo menos umas 2 aulas, para discutir a letra do hino nacional. Tarcísio. Porque a letra do hino nacional, se bem entendida, é linda. É muito legal. O problema é, por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. De um povo heróico, de um povo. Qual é o sujeito da frase? Resumo, sabe qual é o resumo? As margens ouviram um brado. Essa é a frase básica. As margens ouviram um brado. Então, depois vem todas exato, mas a molecada canta isso mecanicamente e acha assim um amontoado de palavras, eles completamente incompreensíveis, né? Na realidade, olha, eu estava voltando, quando eu dirijo, eu estou dirigindo muito, eu tento nem sequer ligar o rádio, nem música, porque aproveito para pensar. Você sabe o que eu estava pensando em fazer, sinceramente? Escrever um livrinho intitulado A Interpretação do Hino Nacional. Porque pelo menos é só fazer decorar pura e simplesmente. Primeiro entender, porque se a pessoa entender, ela começa a entender o que canta. E se ela entende o que canta, fica mais fácil de lembrar, né? E a pessoa até canta com um pouco mais de vamos dizer assim, amor à pátria, né? Porque ele está na realidade entendendo o que ele está falando. Teve uma Copa do Mundo em que se inaugurou o sistema de toda vez que se cantasse o hino nacional de qualquer país presente lá na Copa do Mundo, apareceria na legenda a tradução. Portanto, todos os jornalistas do mundo ficaram sabendo da letra de todos os hinos nacionais. E você sabia que o hino nacional brasileiro foi eleito como o mais bonito hino do mundo. A letra do hino nacional brasileiro foi eleita pelos jornalistas internacionais como a mais linda. Ela precisa ser compreendida, né? E ela não está num português direto, ela está num português todo indireto, um discurso todo indireto. Tem alguns deputados imbecis que estão querendo mudar a letra para simplificar. Não é muito mais fácil, na escola, ensinar exatamente qual é o significado? Aliás, tem sido até há muito tempo tema de questões de vestibular, né?
a interpretação de trechos da letra do hino nacional. E eu acho que eles deveriam insistir mais nisso. E outra coisa que, aproveitando que estamos no tema, vocês sabiam, prezados ouvintes, que é proibido por lei deixar uma bandeira brasileira hasteada depois do pôr do sol? Vocês sabiam que existe... A não ser que ela fique iluminada. Sim, mas... Ela precisa ter um holofote iluminando, ela não pode ficar no escuro, exatamente. A bandeira brasileira não pode ficar no escuro, é o que você anda por aí, você só vê. E aquele hábito maravilhoso de hastear a bandeira na escola pela manhã e cantar o hino nacional, você não fazia isso no colégio? Sim, você estava no colégio do Estado, não é? Sem dúvida. Perfilar todo mundo, sabe o que é? Eles acham, são resquícios da ditadura militar. Não é antes da ditadura militar. É a prática da disciplina. Né? Eu acho que se tiver um pouquinho de disciplina e praticar um pouco a disciplina, as pessoas aprendem melhor a viver em sociedade. E a palavra disciplina não tem origem militar, vem de discípulo. Ou seja, uma palavra que tem uma origem escolar. Exato. Esse que é o problema. Mas voltando aqui, o Walter diz que nós somos fãs do Firefox. Eu sou, você é, Tarcísio? Eu uso direto o Firefox. Uhum. Então, ele disse que tem um plugin no Firefox, diz que é uma coisa assim, impressionante. Bárbara. Que é o WWL. WWL, o que faz esse plugin? Diz, abre bons buracos na tal barreira de linguagem, permitindo que o internauta tenha uma excelente ideia do conteúdo dos sites escritos em linguagens que ele não domina. Certo. Por exemplo? A China, por exemplo, está no noticiário todos os dias, mas apenas uma minoria de internautas consegue ver o que se passa pelos noticiários lá da China. Uhum. Há muitos aficionados de tecnologia que gostariam de ver o que anda rolando pelos sites do Japão e da Coreia. Apesar da universalidade da internet, as barreiras do idioma são ainda fatos muito concretos, principalmente no caso dos países com alfabetos tão diferentes quanto os países asiáticos ou árabes, para os quais ainda não existem bons tradutores online. Nesse momento entra o World Wide Lexicon, WWL, um projeto de código livre de um sistema de tradução que pretende ser nada menos do que universal, ou seja, pretende chegar a um ponto, ainda não está lá obviamente, suponho eu, em que seja possível fazer a tradução de textos escritos em qualquer idioma. Interessante. Ele é muito, muito interessante. Diz que o plugin já existe e já é capaz de reconhecer 40 idiomas. Diz que inicialmente o usuário seleciona seu idioma de preferência, ou seja, aquele no qual ele é mais fluente. Nós, por exemplo, escolheremos o português. Uhum. Então, logo ele visite uma página em outro idioma, o próprio programa se incumbe automaticamente em fazer a tradução. Se o idioma do site visitado não estiver contemplado, o plugin tenta usar outros serviços online, como por exemplo o tradutor do Google. O projeto vai além de um simples tradutor, o World Wide Lexicon. É também uma comunidade de pessoas interessadas em fazer traduções profissionais ou não. Qualquer voluntário pode escolher o site de seu interesse, traduzi-lo e compartilhar a tradução com seus amigos. E como é que faz para obter esse plugin aí? Ele diz? Diz, entra no www.worldwidelexicon.org. Esse Word é mundo. World. W-O-R-L-D. Wide, largo, né? E largo, grande, largo. É W-I-D-E. E Lexicon, ela é Chicon. Ela é Chicon com X. Com é L-E-X-I-C-O-N. E N no final. .org. Então entra lá ele deve encontrar o link, né, para baixar esse plugin para o Firefox. Então aí uma dica do nosso ouvinte, o nome dele é? O nome dele é interessante o nome dele. Ele chama... Bergamini. Não, Walter. Não, no Bergamini eu vi aqui, era aquele outro. O nosso ouvinte, Walter. Agora, voltando aos assuntos não informáticos, até porque a gente já está praticamente por esgotar o tempo do programa, o Marcelo mandou por escrito, conforme eu havia anunciado no início do programa, a receita, conforme ditado pelo Pierluigi aqui no ar, é só copiar e colar para o Infodrops, né? Tá nos facilitando a vida. E ele está pedindo para que você dê uma bela conferida se está tudo nos conformes. Então leia rapidamente, vamos ver. Então, ingredientes: 200 gramas de carne moída magra, 2 colheres de azeite de sopa. Azeite de oliva. Uma cebola média, uma perna de salsão, uma cenoura pequena, molho de tomate, sal, pimenta. Preparo: picar a cebola, salsão e cenoura. Acrescentar carne e azeite. Colocar tudo numa panela fria. Aquecer em fogo brando até a carne ganhar alguma cor e vegetais amolecerem.
Acrescentar água e pouquíssimo tomate. Puristas não colocam tomate. Que, aliás, aqui no Brasil tem a mania de ensopar o molho, a bolonhesa de tomate. Vira um sugo. Então faz o macarrão ao sugo. E põe um pouquinho de carne, né? Então, acrescentar água e pouquíssimo tomate. Puristas nem colocam tomate. Levar até a ebulição, tampar, cozinhar muito tempo, de 1h30 a 2. E, obviamente, se for secando, você junta um pouco de água, né? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Dúvida? Cozinha durante mais ou menos 2 horas, colocando quanto de água? No olhômetro? No olhômetro, e você não deixa secar, basicamente. Essa era a dúvida. Dúvida de não informática, que encerra esse programa de informática, mais esse Plug Eldorado. A gente agradece mais uma vez vocês, ouvintes, pela paciência nessa última 1 hora. E convidamos a todos que participem dos próximos programas com assuntos diversos, incluindo informática. Tá certo? Obrigado a todos. Até logo, Pierluigi. Até logo. Até logo, Tarcísio. Um abraço para todos. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.